Prefácio de Guilom Ribeiro para o livro A Grande Síntese. Concluída a publicação parcelada de A Grande Síntese nas páginas da importante revista italiana Ali del Pensiero, escreveu Ernesto Bosano ao professor Pietro Baldi, que mediunicamente a recebera, o seguinte numa carta de 18 de outubro de 1935, abre aspas, pelo último fascículo de Ali del Pensiero, tive a grata notícia de que você concluíra a extraordinária empresa mediúnica do recebimento psicográfico e integral da transcendente obra intitulada A Grande Síntese. É de tal modo plena de pensamento, de ciência e de sabedoria a Grande Síntese, que impossível se torna emitir sobre ela um juízo sumário enquanto não se achar publicada em volume. Logo que isso se dê, de novo a lerei, estudarei, analisarei profundamente, para depois lhe resumir o conteúdo substancial numa monografia que lhe realce com a máxima clareza toda a importância. Fecha aspas. Pouco mais tarde, a 14 de janeiro de 1936, noutra carta a Pietro Baldi, escrevia o mesmo Bosano, abre aspas, a onda de inspiração supranormal lhe ditou a mais extraordinária, concreta e grandiosa mensagem mediúnica de ordem científica que se conhece em metapsíquica. Fecha aspas. A 20 de julho de 1937, voltava ele a pronunciar-se sobre a Grande Síntese, escrevendo, abre aspas, a parte moral, social e política de A Grande Síntese está à altura da parte científica a todos os respeitos, e nela se me deparam considerações de olímpica sabedoria. Fecha aspas. Finalmente, a 12 de outubro, também de 1937, ainda em carta a Pietro Baldi, dizia, abre aspas, deseja você um juízo global sobre a Grande Síntese. Árdua tarefa, pois que se trata de uma obra por demais compacta de ideias e de temas extremamente vários para se poder resumir numa apreciação em globo. Em todo caso, transmito-lhe as palavras com que noutra ocasião respondi a um pedido como o seu. Disse então, abre aspas, pede-se-me um juízo confidencial sobre a Grande Síntese de Pietro Baldi. Respondo favorabilíssimo sob todos os pontos de vista. Trata-se verdadeiramente de uma grande síntese de tudo o que forma o acervo do conhecimento humano, considerado por um prisma positivamente transcendental, em que são passados em revista todos os ramos do saber, em que se aclaram e resolvem numerosas questões até agora insolúveis, mediante não só novas teorias reveladoras e novas diretrizes científicas, como também mediante considerações filosóficas, científicas, religiosas e morais tão sublimadas que causam reverente assombro. É uma obra que fará época na história das revelações mediúnicas, tanto mais quando esta é a primeira vez que à humanidade se faz a dispensação de um grande tratado de ordem verdadeira e rigorosamente científica. Fecha aspas. Emitidos por uma das mais punjantes mentalidades da nossa época,
por um dos mais eminentes pensadores e filósofos espiritualistas da atualidade, cientista ao mesmo tempo dos mais acatados, por um espírito conseguintemente portador de suficientes credenciais para opinar com justeza sobre matéria de tanta magnitude. Esses juízos bastam a pelo menos dar ideia do que é, em substância, esta obra, cuja transcendência, relevância e valor excepcional eles atestam com iniludíveis segurança e clareza. Jamais, portanto, nos poderia passar pela mente, ainda que menos cônscio estivéssemos da nossa incompetência para isso, juntar-lhes aqui quaisquer outros nossos, quaisquer apreciações críticas ou analíticas de nossa lavra acerca desta obra, com o intuito de lhe encarecer a importância extraordinária, celebrando-lhe o aparecimento. Assim, o objetivo deste prefácio é apenas chamar a atenção do leitor, mediante as opiniões transcritas, para a natureza e o alcance do tratado que ele vai perlustrar e em que a entidade excelsa que o transmitiu, derruindo a muralha de materialismo que vedava o passo à ciência, lhe rasga as sendas por onde alcançará ela a solução verdadeira do problema da vida que, eterna em sua fonte divina, jamais se extingue onde quer que seja, na sua ascensão indefinida por níveis cada vez mais altos de consciência, compondo o panorama da evolução universal. Com efeito, revelando, mas por métodos genuinamente científicos, a origem ou gênese da vida na criação ilimitada, para levá-la em seguida à compreensão do universo como um organismo perfeito e em perfeito funcionamento, acionado a todos os instantes e em todos os pontos, por um psiquismo diretor que por fim se individualiza em espírito e continua a evolver. A grande síntese encaminha a ciência para a sua espiritualização, a fim de facultar ao homem uma concepção de Deus escoimada de antropomorfismos e capacitá-lo para lhe escutar a voz que perenemente ecoa nos ensinamentos daquele que será por todo o sempre caminho, verdade e vida. Ouvindo novamente agora a palavra de sabedoria e de amor, escutando sua voz a lhe chegar dos recônditos da amplidão sem lindes, enrajadas de potente inspiração, através da escala espiritual que ao infinito se distende, o homem e a ciência, de que ele sem fundamento tanto se orgulha, verão que o roteiro pelo qual, exclusivamente, se lhes torna possível adquirir o conhecimento da verdade, a fim de se integrarem no divino, é aquele para onde os compele a lei fundamental e universal da evolução, porém, não apenas evolução de formas, única que ela, a ciência, considera e estuda, mas a da essência espiritual, do princípio inteligente, a operar-se através dessas mesmas formas, que ele vai plasmando sob a pressão daquela lei que lhe criou a necessidade perene de ascender do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, ao absoluto que lhe cumpre desvendar e conhecer. Ora, sendo tal roteiro um só, o que os ensinamentos evangélicos balizam,
em patenteá-lo, por maneira que a ciência não mais o possa desprezar, tendo-o por privativo dos domínios da fé, está o escopo altíssimo que a grande síntese, em última análise, colima, conforme bem expresso se encontra em seu capítulo 42, nestes termos, abre aspas, tenho por meta a compreensão de uma lei mais elevada, lei de amor e colaboração, que vos una a todos num grande organismo, animado de nova consciência unitária e universal. Não é fundamentalmente uma nova sapiência, pois que apenas repito a boa nova trazida há milhares de anos aos homens de boa vontade. Reproduzi-la-ei toda, idêntica quanto à substância, porém ampliada para o campo mais vasto da vossa mente mais amadurecida, a fim de que finalmente vos abale, incentive e salve. Tais o nosso objetivo, a palavra eterna, o alimento que sacia, a solução de todos os problemas, a síntese máxima. Assim chegarei ao Evangelho do Cristo pelas veredas da ciência, isto é, chegarei ao Evangelho pelas sendas mesmas do materialismo, para fundir os dois pretensos inimigos, a ciência e a fé, para vos demonstrar não existir caminho que ao Evangelho não conduza, para impô-lo a todos os seres racionais, tornando-o obrigatório, como o é todo processo lógico. Ele é a nova lei superhumana, a superlativação biológica que a evolução da humanidade impõe neste momento histórico em que está para surgir a nova civilização do terceiro milênio. Soou a hora em que estes conceitos, olvidados e incompreendidos, pregados e não vividos, explodirão pelo seu próprio poder no momento decisivo da vida do mundo, fora do âmbito limitado das religiões, na vida onde luta o interesse, a dor sangra, a paixão dementa. O Evangelho não é um absurdo psicológico, social, científico. Não é negação, é afirmação de humanidade elevada ao divino. Fecha aspas. De sumo interesse e de especialíssima significação, sem dúvida, a categórica assertiva contida nessas linhas reveste a obra que as encerra, valorizando-a no máximo grau para os que neste recanto do planeta apreendem o que quer dizer o cognome atribuído do além ao Brasil de coração do mundo e pátria do Evangelho, e o que quis dizer igualmente sua voz, a do Espírito da Verdade, quando, muito antes de elaborar a grande síntese, proclamou que a árvore do Evangelho, plantada outrora na Palestina, transplantada fora para o rincão de Santa Cruz, onde terá de abundar em frutos de amor e perdão, ou seja, de fraternidade e justiça. Entretanto, os magnos e mínimos sacerdotes da ciência materialista e os das religiões que também se anquilosaram no materialismo, desdenhosos darão de ombros a tudo isso. É que, empolgados e dominados pelo utilitarismo que na ciência e nas religiões divisam, olhando-as sempre pelo prisma do egoísmo, sob cujo ângulo apreciam todas as coisas, tanto uns como outros, pelo fato de terem se tornado, precisamente por virtude do seu materialismo,
o fator principal do imenso desequilíbrio gerador das angústias, aflições e desesperos de que se acha preso o gênero humano e que de instante a instante crescem, não se apercebem ou não podem aperceber-se de que, à medida que se multiplicam e avultam os crimes de toda sorte, a que o mesmo egoísmo arrasta, e à medida que os corações mais desertos de sentimentos nobres se revelam, e mais prenhes de ódio, a que dão nascimento às paixões desvairadas, mister se fez que a ciência fosse, por assim dizer, forçada a espiritualizar-se, a ter uma fé, para deixar de estar tão só ao serviço desses ódios e ambições e assumir a sua função legítima, que é a de melhorar o homem, positivando-lhe a origem e o destino. E que outro poder seria capaz de consegui-lo, senão o do ilimitado amor que forma o ambiente dos altos planos da espiritualidade a derramar-se em catadupa para moralmente sanear os ambientes pestilenciais, quais o da terra, constituído das paixões vis e deletérias que hão infectado a pobre alma humana. Esse, portanto, o altíssimo e grandioso fito com que, depois de haver falado diretamente ao coração do homem, a voz que agora entre nós ecoa, vindo do âmago da imensidade sem limites, se dispôs a falar indiretamente a esse mesmo coração, dando-lhe a entender, pela via da inteligência, que para a ciência terrena refletir como deve a sabedoria divina, a ele, homem, cumpre retirá-la dos meandros da análise racionalista, onde somente vale a pesquisa experimental, e orientá-la pela pesquisa por intuição para a suprema síntese universal, o amor, que é a suma verdade, a verdade absoluta, visto que o amor sintetiza todas as perfeições do Criador do Universo. E tão em cheio alcançou a grande voz o seu sublimado escopo, que à proporção que a acompanha no desenvolvimento da sua exposição extensa e sábia, não pode quem perlustra de ânimo imparcial e com a ânsia de sentir o palpitar da verdade, estas páginas austeras e sapientes, severas e amorosas, fugir à impressão viva que elas produzem da nossa insignificância, nem a um sentimento forte de piedade ante as lutas mesquinhas que se desenrolam no palco do mundo pelos que se deleitam em provocá-las nos delírios do egoísmo e do orgulho. Bem certo, pois, que é sempre ao coração que elas se dirigem, embora pelo órgão da inteligência e servindo-se dos postulados científicos que estruturam o saber humano. Nem de outra forma poderia ser, dado que pela sua voz quem fala à humanidade é o mesmo Consolador que lhe esteve prometido e que vai para um século, no seio dela se encontra a lhe relembrar as lições do Evangelho e a laborar para fazê-la submeter-se à lei social do Evangelho. De fato, aqui sintetizado, se acha, mas dilatado até aos extremos do que nos é concebível, numa conexão perfeita das suas diversas partes, de maneira a formarem estas um todo compacto e indivisível, em que esplende a unidade da obra de Deus, princípio único e única finalidade do que constitui o universo,
tudo quanto se contém analiticamente estudado, com maior ou menor amplitude, nas grandes obras que consubstanciam a terceira revelação. Efetivamente, a conjugá-las todas com esta outra, em maravilhosa harmonia, como a cúpula do edifício majestoso que esta e elas fazem avultar imponente, o do verdadeiro cristianismo, o da Igreja Universal do Cristo, ostenta-se o Evangelho, conforme também o evidenciou de maneira eloquente e tocante, com referência à grande síntese, o preclaro e luminoso Espírito Emmanuel, na mensagem que vamos transcrever e com a qual, dada que ela nos foi para este fim, rematamos o nosso insignificante e apagado prefácio, escrito quase que somente para articulada às apreciações por que começamos, desse outro espírito também bastante esclarecido, conquanto encarnado, Ernesto Bozano, compor com elas o pórtico do templo monumental que se ergue diante do leitor e cuja imponência e grandiosidade certo o atraem. Eis o que diz Emmanuel, atestando-lhe a procedência. Abre aspas. Quando todos os valores da civilização do Ocidente desfalecem numa decadência dolorosa, é justo que saudemos uma luz como esta, que se desprende da grande voz silenciosa da grande síntese. Na mesma Itália, que vulgarizou o sacerdócio romano, eliminando as mais belas florações do sentimento cristão no mundo, em virtude do mecanismo convencional da Igreja Católica, aparelhos existem da grande verdade, restaurando o messianismo no caminho sublime das revelações grandiosas da fé. A palavra de Cristo projeta nesta hora as suas irradiações enérgicas e suaves, movimentando todo um exército poderoso de mensageiros seus, dentro da oficina da evolução universal. O momento é psicológico. As nossas afirmativas abstraem do tempo e do espaço, em contraposição às vossas inquietudes. Mas o século que passa deve assinalar-se por maravilhosas renovações da vida terrestre. As contribuições exigidas serão bem pesadas. Todavia, uma alvorada radiosa sucederá às angústias deste crepúsculo. Aqui fala a sua voz, divina e doce, austera e compassiva. No aparelhamento destas teses, que muitas vezes transcendem o idealismo contemporâneo, há o reflexo soberano da sua magnanimidade, da sua misericórdia e da sua sabedoria. Todos os departamentos da atividade humana são lembrados na sua exposição de inconcebível maravilha. É que, sendo de origem humana a razão, a intuição é de origem divina, preludiando todas as realizações da humanidade. A grande lição desta obra é que o Senhor não despreza o vosso racionalismo científico, não obstante a roupagem enganadora do seu negativismo impenitente. Na sua misericordiosa sabedoria, Ele aproveita os vossos esforços, ainda os mais inferiores e misérrimos. Toma-vos de encontro ao seu coração augusto e compassivo, unge-vos com o seu amor sem limites, renovando os seus ensinamentos do mar da Galileia. Vede, pois, que todos os vossos progressos e todos os vossos surtos evolutivos estão previstos no Evangelho.
todas as vossas ciências e valores no quadro das civilizações passadas e no mecanismo das que hão de vir, estão consubstanciados na sua palavra divina e redentora. A grande síntese é o Evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Curvemo-nos diante da misericórdia do Mestre e agradeçamos de coração genuflexo a sua bondade. Acerquemo-nos deste altar da esperança e da sabedoria, onde a ciência e a fé se irmanam para Deus. E enquanto o mundo velho se prepara para as grandes provações coletivas, meditemos no campo infinito das revelações da providência divina, colocando acima de todas as preocupações transitórias as glórias sublimes e imperecíveis do Espírito imortal. Fecha aspas. Emmanuel. Embora a tenhamos anunciado como remate deste prefácio e principal motivo de o escrevermos, a mensagem que se acaba de ler não representa, contudo, o seu fecho definitivo. Este, feito de gemas fulgurantes e recebido pelo mesmo médium, Francisco Cândido Xavier, de faculdades porventura tão notáveis quanto as de Pietro Baldi, apto, pois, como este, a servir de instrumento para a transmissão de obras quais a grande síntese, deu-no-lo outro elevado espírito que, encarnado, se chamou Augusto dos Anjos. Poeta de opulenta inspiração, celebrado entre os mais brilhantes da sua geração e cuja obra poética nada perde do seu fulgor ao ombrear com as dos mais notáveis de épocas anteriores, ele no-lo deu em magistral soneto de fino lavor, glorificando o Mestre Divino na grande síntese do amor, em que dentro da magnificente sinfonia do universo, um hino de glória ao Senhor entoa. Sua voz. Nesta síntese orgânica da ciência, fala Jesus em toda a substância, desde a mais abscôndita reentrância das leis maravilhosas da existência. Sua voz é a divina concordância com o Evangelho em luz, verdade e essência, neste instante de amarga decadência da civilização de angústia e ânsia. Alma humana que dormes na albumina, desperta às claridades da doutrina deste Evangelho regenerador. Fala-te, ó Mestre, do seu trono de astros, ouve-lhe a voz, caminha, vem de rastros e escuta a grande síntese do amor. Augusto dos Anjos. Por fim, em prova de justo reconhecimento àquele que foi o instrumento humano na elaboração de tão portentosa obra, para aqui transportamos as seguintes palavras da sua derradeira página. Abre aspas. Se após anos e anos uma humanidade diversa, muito maior e melhor, volvendo o olhar ao passado, procurar esta semente, que lançada com grande antecipação, não podia ser de pronto fecundada e compreendida, e se maravilhar de que haja sido possível avançar assim, de antemão, pelos tempos adentro, um pensamento tenha ela de gratidão para o ser humano que, a desconhecido e isolado, executou este trabalho à custa de muito amor e martírio. Fecha aspas.